Amém, irmãos? A paz do Senhor. Depois que acabar as reformas do banheiro, os irmãos, fiquem tranquilos, a gente vai comemorar com uma vigília aqui. Passar a noite inteira, ficar até pela manhã, com café e tudo. Nós temos espaço para isso, né? Amém. Nós louvamos a Deus, né, irmãos, por estarmos mais aqui esta noite. Nossos irmãos estão viajando ali, devem estar de volta já, alguns deles, mas estão cansados. E foram ministrados ali por 3 dias também, os nossos casais, né, os nossos irmãos da igreja. Mas é uma bênção. Eu já estive assim, em vários eventos desses aí da igreja, de encontro de casais. Esse ano aqui a gente não foi, eu e a Lília, que a gente queria comemorar. A gente vai fazer 30 anos de casado. Aí a gente quer comemorar, aí não dava para pagar os dois, né? Falei, então vamos num só. A gente vai fazer talvez um passeio, não nada de exterior, mas aqui no Brasil mesmo até é bom, que eu gosto das coisas daqui mesmo do Brasil, as coisas daqui, da nossa terra, e que os irmãos estejam assim, orando pelo ministério desta igreja, para que seja sempre, nós estamos orando aqui, eu, o pastor Éder, o presbítero Antônio, o presbítero Prado, toda manhã das 7 às 8, antes de ir para o trabalho, nos dias que dá. Tem dia que eu saio mais cedo, eu não consigo estar aqui, né? Mas quando dá, a gente está aqui, nós 4, assim, orando. E quando nós estamos saindo da igreja, está chegando outra turma para a oração, as irmãs aí da intercessão estão chegando. E é bom isso, né? Que não pare a oração, não pare a intercessão na casa do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, irmãos, no Salmo 121. Eu gosto de tomar muita água, mas tem que racionar um pouco, devido à nossa situação. Temos que racionar um pouco da água. Mas apenas para molhar a garganta. Salmo 121, irmãos. Eu vou estar lendo o Salmo. Amém? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda, não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por tua palavra. Que o Senhor esteja falando, Deus, conosco, através, Senhor, desta tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós vemos aqui que o Salmo 121 é um salmo, assim, são vários salmos, né? Desde o 120 até o 134, são salmos que trazem a proteção de Deus para nós. Até depois vocês podem estar meditando em casa. 120 até o 134. Esses salmos, irmãos, era considerado como cântico dos degraus. Era quando o povo de Israel subia para Jerusalém para adorar. Segundo estudiosos, dizem que era quando o povo saía para adorar a Deus. Então eles iam subindo, isso eram músicas que eles iam cantando pelo caminho, eles iam louvando a Deus através desses salmos. Eu não sei como é que era, alguns deles nós temos assim músicas nossas aqui na igreja, mas alguns a gente não conhece a musicalidade desses salmos aqui, mas eles iam cantando isso e louvando a Deus por todo o tempo, até chegar lá em Jerusalém, que era o lugar de adoração que eles tinham naquela época. A gente vê aqui, olha, todos eles, falando por títulos: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O 122, né? Ó, 124, se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. 125, os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram de Sião, estávamos como os que sonham. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Salmo da família, 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda
nos seus caminhos. Então a gente vê que todos esses salmos são proteção para a nossa vida. Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A gente vê assim que são salmos que nos trazem proteção, são salmos para nós meditarmos dia a dia. É uma leitura de cabeceira na nossa cama, para a gente deixar ali do lado e estar meditando no dia a dia nesses salmos, para conhecer mais o Senhor, buscando a proteção de Deus, tanto para nós como para a nossa família. Esse Salmo 128 é muito bonito, que ele fala, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás o trabalho das tuas mãos, viverás, feliz será e te irá bem. Olha só, que é através do nosso trabalho que nós vamos comer. Não é da moleza, né? É através do nosso trabalho, nós temos que trabalhar para comer. Ainda ele nos diz, a tua mulher é como uma videira frutífera aos lados da tua casa, e teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Então assim, a gente vê a proteção de Deus, quando o salmista aqui, inspirado por Deus, ele trouxe essas palavras e permanecem até hoje na nossa vida, em nosso coração, e nos trazem proteção, porque a gente sabe que a palavra, ela foi escrita por um homem, mas isso foi inspirado pelo Espírito Santo. E quando nós declaramos esta palavra na nossa casa, no nosso lar, na nossa vida, através do nosso Espírito que nós trazemos toda essa inspiração que foi feita lá no dia que foi instituído este salmo, nós trazemos ao dia de hoje para as nossas vidas. É através disso que é vivificada a palavra de Deus na nossa vida. De contrário, ela é uma palavra que está aqui, ela não tem fundamento, ela não tem vida nenhuma, ela só tem vida quando pronunciada através do nosso Espírito, através do Espírito Santo que Deus fez habitar em nossas vidas. Aí sim que ela vai fazer força em nossa vida, ela vai trazer a coragem para nós, ela vai trazer aquilo que nós precisamos na nossa vida, vai trazer a saúde para a nossa vida, é através da palavra de Deus que foi instituída, que ela foi colocada aqui para que nós lêssemos. Amém? De uma certa forma, irmãos, aqui está o Salmo e a provisão de Deus para a nossa vida. Mas existem coisas que nos impedem de alcançar essa bênção do Senhor na nossa vida. Alguma coisa que muitas vezes se forma em nossa mente, em nosso coração, e que traz assim um certo desequilíbrio a nós e nos impede. Lá em Coríntios 10, capítulo 3, diz assim, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Muitas vezes, fortalezas se levantam contra as nossas vidas e nos impede que nós estejamos intercedendo e orando. Orando quando nós oramos por nossas vidas, nós oramos por nós mesmos. Intercedendo é quando você se coloca na brecha ao lugar de outra pessoa que talvez não esteja em condições. Você, olha, ore por mim, você vai ser um intercessor meu ali, você vai estar orando a Deus por minha vida, você vai estar intercedendo ali diante de Deus. Essa oração. E quando essas fortalezas se levantam na nossa vida, realmente é muito difícil. E muitas vezes nós temos fortalezas. Temos fortalezas que, olha, quando você fala para alguém de Jesus e a pessoa simplesmente diz assim, olha, eu não creio que ele existe. Deus não existe. Ou então ele existe, mas ele mora muito longe. Ele não está aqui. Ele criou a humanidade, todos aqueles panteísmos que a gente vê, aquelas coisas todas, de que para provar que Deus não existe, há uma ânsia tanto, né, de provarem que Deus não existe, que parece que o cara acredita mais do que nós, né? Porque ele quer provar uma coisa que já não existe. Por que você quer provar uma coisa que não existe? Não é verdade? Se eu dissesse assim para você, aqui embaixo não tem um copo d'água, e você queria provar que não tinha. Não, se eu estou falando que não tem, não tem. Se você sabe que não tem, então quando a pessoa ela quer provar que não existe, é porque ela está acreditando. Porque de uma certa forma, se ela não quisesse provar, é porque não acreditaria. Não é verdade? Mas essas fortalezas se levantam, irmãos, para destruir as nossas vidas. São fortalezas em nosso emocional, em nosso ser, coisas, sentenças que muitas vezes disseram a nós, palavras que nós mesmos falamos para nós mesmos muitas vezes, e isso vai nos destruindo emocionalmente. Fisicamente, você põe uma carga muito elevada de peso para você no seu trabalho. Eu trabalho com vendas e eu vou para fazer compra no centro da cidade. Aí, quando eu comecei a trabalhar lá, eu via que meu mochila era um pouco pesada para carregar. Aí eu peguei um carrinho e transporto minha mercadoria. Se eu não fizesse isso, eu estaria com as pernas hoje toda estourada por causa do peso que eu carrego.
Então a gente vai cuidando da nossa vida. Deus vai nos dando sabedoria, conhecimento para que você cuide da sua vida hoje, porque o amanhã vai chegar, né? A gente tem que trazer depois à memória aquilo que nos traz esperança. Mas se você judiou da vida hoje, amanhã é o que vai ser. E essas fortalezas, elas se levantam para nos atormentar a nossa vida. Não tenho tempo para Deus. Eu não posso, não tenho tempo. Ou a pessoa tem o tempo hoje, mas amanhã, semana que vem, ela já não tem mais, porque ela está bem. Muitas vezes a pessoa ela até vem na igreja, eu vejo muitos casos assim pela rua. A pessoa ela vem para a igreja, numa semana convidada de um amigo, seja lá o que for, e está na igreja. Aí ela se sente bem, casa adornada e vazia. Quando ele sai, porque ele fica a casa adornada, ele precisa receber dentro de si o Espírito Santo, aquela coisa que a gente faz na igreja. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você vai recebê-lo no seu coração. Isso é muito importante, irmãos, você receber a Jesus no seu coração, porque senão você vai ficar uma casa adornada e vazia. Aí você vai em algumas igrejas aí, a pessoa coloca a mão na sua cabeça e você cai endemoniado. A pessoa cai endemoniada. Parece que ele está invocando o Espírito ali na sua cabeça e ao mesmo tempo ele está tirando aquele espírito, porque você está sem uma imunidade espiritual. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então são fortalezas que se levantam contra a nossa vida para atrapalhar, para segurar, para prender a nossa vida. E isso a gente tem que fazer, tem que largar todas essas coisas, para que isso não venha nos atrapalhar. Os pensamentos que nós temos, a gente tem que ter pensamentos seguros. Ainda ele diz assim, olha, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levarmos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Então, ao você estar falando com alguém, você está levando uma pessoa ao conhecimento de Deus, à obediência a Jesus Cristo. Como a nós mesmos, que nós temos que levar a nossa vida assim. Levanta de manhã, você está lendo o seu salmo, a gente recebe pelo WhatsApp lá, uma mensagem a cada manhã, de uma igreja, e toda manhã a gente escuta. São, acho que 3 minutos, é muito pouco, é bem pouquinho. Mas nós temos também o nosso pão diário aqui, né? Quem lê pão diário aqui? Glória a Deus. O pão diário que nós temos. Isso é muito importante, irmãos, nós estarmos lendo a cada dia. É a palavra de Deus para a nossa vida naquele dia. As dificuldades, elas vão chegar, elas vão acontecer. Elas estão aí. Mas a gente tem que estar com fortaleza, tem que estar dentro da palavra de Deus, preso à palavra de Deus, para que isso não venha nos abalar e nem nos derrubar a nossa vida espiritual. Amém? Amém, irmãos? Ainda tem uma grande mensagem que Jesus deixou para nós cantamos até na nossa ceia, aquela música Rua de Cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. E quando nós vemos a mensagem da cruz, Jesus ali na cruz, ele falou 7 frases, irmãos. E dentro dessas 7 frases que Jesus ele falou ali na cruz, nós tiramos assim, a gente vê que algumas delas mostravam a divindade de Cristo e outras mostravam a humanidade. E a gente vê que a cruz são 2 paus, um vertical e um horizontal. E na intercessão de Cristo, a nossa intercessão também, irmãos, também é assim. Uma, no vertical, nós oramos a Deus. No horizontal, nós oramos pelos nossos irmãos, nós intercedemos pelos nossos irmãos. Não só intercedemos a Deus, como nós intercedemos uns pelos outros, para os outros mesmo. Quando você ora na sua casa, quando você tem uma atitude, quando você pede um conselho para uma pessoa, é como se fosse uma intercessão horizontal na sua vida. Você veja só, um caso que aconteceu na minha casa, uma vez eu estava nervoso, voltando para casa, os meninos aprontaram lá, mas ali ele ligou para mim, falou que os meninos tinham aprontado em casa. Eu falei, mas eu vou chegar em casa, eu vou dar... Nunca bati nos meus filhos, irmão. Eu só punha de castigo, nunca bati. Mão é para abençoar. Mão é para abençoar filho. Nunca pode bater no filho com a mão. Você tem que ter a sua vara ali. Tinha a vara consagrada lá em casa, só olhava para ela, eles já entendiam. Eles entendiam já. Eu olhava para a vara, está ali. E aí? Já entendiam tudo. A mensagem. Mas que a gente possa estar com a nossa mão é para abençoar os nossos filhos, viver em unidade. Aí quando eu cheguei em casa, a Lídia falou assim, olha, eu sei que você está nervoso com eles, mas vai devagar. Vai tomar banho,
aí você refresca a sua cabeça, você volta e depois você conversa. E realmente, irmãos, isso é muito melhor, né? Aí voltei e fiquei brincando de carrinho com os meninos ali. Fiquei ali e na brincadeira você extrai muitas coisas, que é a ludoterapia. Você brincando com a criança, você extrai frases da personalidade dela. Você começa a conversar com a criança e através de atitudes que ela tem na brincadeira, ela está expressando a personalidade dela. Uma vez eu estava brincando com a Raquel, ela estava com as bonecas dela, e eu falei para ela assim, olha, vamos sair, vamos brincar lá fora na rua e tal, com um boneco, e ela está com uma boneca, tá bom, tudo bem, vamos lá. Aí eu peguei e falei assim, mas você não vai avisar sua mãe? Ela falou, não vou avisar. Entendeu? Aí eu falei assim, não, mas você tem que avisar a sua mãe. Ela demonstrando a personalidade dela na boneca. Então ela faria isso. Até uma vez ela fez isso em casa, a Raquel. Ela pegou o coelho dela, a mochilinha dela, pegou mais umas coisinhas que ela tinha lá e falou assim, eu vou embora. Vai, tchau, vai embora. Vou. Aí a Raquel de personalidade, ela falou, vou embora. Acho que tinha 5, 6 anos. Vou embora. Para onde você vai? Não sei, acho que eu vou para casa da minha avó. Tá, tchau, vai embora. Aí ela pegou, saiu pela porta e estava no portão, estava fechada, claro, né? O portão da rua. E ela ficou lá no portão esperando. Eu falei, o ônibus não passou? Aí ela voltou para dentro e caiu na real, né? Mas muitas vezes a personalidade da criança leva a criança a tomar atitudes, irmão. A gente vê, tem crianças aqui na igreja que são muito espertas mesmo. Elas acabam se afastando. Nós estávamos numa ocasião na igreja no Jaçanã, e uma criança escapou e estava indo lá na esquina com uma outra pessoa. Aquela criança vai com todo mundo, faz amizade e tal, e indo na rua lá. Uma diaconisa viu, foi lá buscar a criança lá, e era de um irmão da igreja. Onde você vai? A moça aqui falou, imagina, você tem que voltar para lá. Aí trouxeram a criança de volta lá, entregaram para o pai e para a mãe. Criança que muito dada, quer ir com todo mundo, tem aquela coisa, até a hora que ela sentir falta, já é tarde, né? Então tem que colocar isso na criança. A gente ia para a praia, era o maior cuidado. Eu fazia um círculo em volta e punha eles lá dentro. Eu falei, não saia daqui. Praia Grande, imagina, irmãos. Praia Grande, tempo de verão. Pouca gente, né, na praia. Aí aquela montoeira de gente lá e as crianças ali brincando. Eu falei, não saia daqui desse círculo. Saiu, perdeu. Saiu, perdeu. Porque quando sai dali, logo você vê uma criança chorando. Cadê meu pai? Cadê minha mãe? Não guarda-sol. Guarda-sol? Tem quantos mil ali guarda-sol? Não acha mais. Aí a pessoa levava lá para o bombeiro, depois atrapalhava tudo. Porque depois, quando estava lá no bombeiro, demorava para o pai encontrar a criança, ficava meio desconfortável. Mas, voltando ao nosso texto, da intercessão de Cristo por nós, irmãos. Jesus, ele intercede por nós. Até o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Não é verdade? Olha só, na intercessão, Jesus, quando estava na cruz, ele falou assim, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A primeira frase que Jesus disse ali na cruz, quando ele estava sendo pregado, ele falou, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E o interessante é que ele perdoa, era como se fosse a divindade dele, ele tinha poder para perdoar aquelas pessoas. Os fariseus, os saduceus, eles se indignavam com Jesus. Quem é esse que fala, perdoados estão os teus pecados? Como ele pode, sendo homem, falar, perdoados estão os teus pecados? Ele era divindade, ele era Deus também. Mas, por outro lado, ele teve sede. Ele era homem também. Ele sentia dores, as dores que ele sentiu ali, ele tinha dores. Aí ele teve sede. É a sede também. Ele teve sede ali na cruz, irmãos. E ele era a humanidade que ele tinha. Outra frase que ele falou, hoje estarás comigo no paraíso. Qual a convicção que ele tinha de que aquele pecador que estava ali poderia estar? A divindade que ele tinha. Ele era Deus. Ele sabia que aquele camarada ali estava se arrependendo com as palavras que ele estava falando e ele estaria com Cristo no paraíso naquele dia ainda. Amém? Ele ainda fala, olha, eis aí o teu filho, e fala para Maria, para João, né, que estava João e Maria, ele fala, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. Os cuidados com a família que ele tinha também, para que cuidasse da mãe dele, porque ele sabia que ia partir. Então ele sabia que tinha que ter os cuidados com a mãe dele. Ele fala, mulher, eis aí o teu filho. Ele fala, eis aí a tua mãe, para que ele pudesse cuidar da mãe dele quando ele fosse partir. Ele fala,
Aqui, olha, tem um texto aqui em Isaías 53, ele fala, Eli, Eli, lema sabachthani, diz, Deus meu, por que me desamparaste? Olha, irmãos, o pecado que Jesus levou sobre si, ele não tinha pecado, mas ele se fez pecado por nós. Quando eu creio que ele estava ali naquela cruz, naquele instante ali, é como se Deus assim, em todo o tempo, como Estevão quando estava sendo apedrejado, em todo o tempo ele via Cristo sentado no trono, olhando para ele. E Jesus a mesma coisa ali, eu creio que ele via Deus a todo instante na sua frente ali, o Pai. E uma hora ele diz assim, Eli, Eli, lema sabachthani. Eu creio assim que Deus ele não conseguiu olhar para o pecado jogado em Jesus Cristo ali. Toda a culpa que tinha, Deus como se fosse um segundo, virou os olhos, jogou a culpa sobre ele. E aí ele diz essa frase, isso aqui foi essa sentença que eu estou falando, eu escutei pessoas que são estudiosos da Bíblia, irmão, tá? Não estou falando por mim mesmo. Mas olha, no texto aqui em Isaías 53, irmãos, ele diz assim, olha, quem deu crédito à nossa pregação e quem manifestou o braço forte do Senhor. Vou pular um pouco, vou colar aqui no 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi moído, ali a sua carne moída pelas nossas transgressões. O nosso pecado de hoje, a nossa culpa de hoje, ela já foi paga lá atrás, quando Jesus Cristo morreu por nós. Ele pagou por tudo isso. E continuando ele diz, olha, todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Ele sabia a função que Jesus tinha, a ordenança de Deus para ele, ele teria que vir para fazer esse sacrifício pela humanidade. Antigamente se fazia o sacrifício, mas nenhum era o suficiente para tirar o pecado do mundo, como diz o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado antigamente ele era encoberto. Deus olhava, ele via o pecado da pessoa encoberta. Jesus ele tira, ele tem poder de tirar o pecado das pessoas. Isso que ele fez com nós, tirou o nosso pecado. Quando ele diz assim, olha, perdoa-lhes os nossos pecados, a intercessão de Jesus aqui, irmãos, dá uma olhada aqui no texto de Apocalipse, capítulo 5 de Apocalipse. Também, capítulo 5 de Apocalipse, ali estava acontecendo um culto no céu, irmãos, onde os anjos estavam presentes, havia ali os 24 anciões, estavam os serafins ali, os querubins que serviam ao Senhor, e estava acontecendo um culto ali. Quando não, um homem ali, um ancião desse aí, ele diz assim, olha, quem é digno de abrir o selo? Quem é digno de abrir esta carta com os seus selos? E João, ele estava presente nesse culto. Ele estava lá porque ele tinha sido arrebatado, né, da ilha de Patmos, onde ele estava preso. Ele foi arrebatado e estava ali naquele culto no céu. Um privilégio de João. E aquele ancião lhe dizia assim, quem é digno de abrir os selos desta carta? E ele chorava muito, João, porque ninguém se levantou e falou, eu posso fazer isso. Mas um outro ancião disse a ele assim, olha, não chore, porque o que foi morto, o leão da tribo de Judá, ele pode fazer isso. Ele morreu para que pudesse fazer esse trabalho, abrir os selos desta carta. Ele diz aqui, olha, e havendo, deixa eu ver, no versículo 8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que é a oração dos santos. Olha só, irmãos, nossas orações são chegadas em salvas de ouro no céu.
Deus recolhe cada oração que nós fazemos a Ele. Aquilo quando nós intercedemos, quando nós estamos aqui pela manhã, parece que é cansativo, né? Vir num culto de terça-feira à noite, depois do seu trabalho, né, irmão? Você está lá batalhando no seu trabalho, você sai, não dá nem tempo de tomar banho, mas você quer estar na igreja. Olha, mas eu vou estar ali para orar, para pedir a Deus. Pode ter certeza de uma coisa, Deus está recolhendo a tua oração. Ele recebe em salvas de ouro ali no céu. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Todos, ele não excluiu nenhum. Tribo, língua, povo e nação. Todas as pessoas da terra. Ninguém estava excluso disso. Ninguém era privilegiado mais do que o outro. Todos estavam na mesma situação, tinham condições de alcançar a salvação. Salvação por intermédio de Jesus Cristo, Ele como mediador nosso. Então nós vemos a provisão de Deus com nossas vidas. A intercessão de Cristo, quando Ele intercede por nós ali, perante Deus, por nossas vidas. Ele estava interessado, olha, não só deixei o meu evangelho para eles, eu estou interessado nessa vida, eu quero essa vida de volta para mim, para que nenhum se perca, eu quero que todos venham até a mim. Amém? E logo mais ele disse assim, tenho sede, a humanidade de Jesus, né? Foi um homem e estava ali naquela cruz, todo o nosso pecado foi jogado ali sobre ele, e ele suportando todas as coisas, chega a dizer até a frase, Deus meu, por que me desamparaste? Saindo todo o sangue do seu corpo sendo escorrido ali, mas ele tinha que fazer esse trabalho por nós, porque nós não suportaríamos tal coisa, não é verdade? E ele fala assim, está consumado, e termina o Antigo Testamento. Ali, ele fala, está consumado, não tem mais jeito. Tudo já está posto aqui, e eu creio que Deus ele queria já recolher a vida dele, que era muito sofrimento. O pai, imagina um pai vendo aquilo, não aguenta, né? Ver o seu filho ali. Ele queria realmente resolver aquele problema, está consumado, e ele diz a última frase, em tuas mãos entrego meu espírito. Essa é a mensagem da cruz, irmãos. As 7 frases que Jesus falou ali, a gente vê a humanidade de Cristo, a divindade de Cristo, a provisão de Deus para conosco, a provisão de Deus com Cristo mesmo ali. Quando a gente está intercedendo, a gente não sabe as coisas que estão acontecendo, irmão, no reino espiritual. Muitas vezes você ora e parece que não acontece. Quando você está orando, alguma coisa, irmão, está acontecendo no reino espiritual. Alguma coisa está acontecendo. Deus está te preparando para alguma coisa, Ele está te capacitando para alguma coisa. Muitas vezes aquilo que nós estamos intercedendo não é tão importante naquele momento. Deus ele quer te fortalecer mais para que você alcance alguma coisa maior lá na frente. Esses dias eu estava numa loja aí e eu tinha perdido todos os meus documentos da minha firma. A declaração cadastral, vários documentos, eu tinha perdido tudo. E eu estava até pensando como ia fazer isso, tinha que passar no contador para fazer, mas é um processo demorado, eu achei que era demorado, e eu falei, será que eu vou no Sebrae? Não vou. E eu, quando estava entrando no Atacadão, essa semana aqui, tinha uma perua do Sebrae lá. Aí, quando estava preço do Sebrae, eu fui lá falar com o rapaz lá, falei, olha, eu estou com um problema assim, eu perdi meus documentos, e eu precisava retirar todos os documentos da minha firma. Eu falei, você poderia me ajudar? Ele falou, olha, aqui é meio complicado, a internet ela vai e vem. Eu falei, mas vamos tentar, né? Quem sabe consiga alguma coisa. E ele digitou ali pelo CPF mesmo, não tem documento nenhum, pelo CPF mesmo ele digitou ali meus documentos e saiu toda a declaração cadastral da minha empresa. E ele falou assim, você também quer o cartão do CGC? Eu falei, se é importante eu quero também, né, o cartão do CGC. Então eu já estou assim, liberado para poder fazer cadastro em alguma empresa que eu estava precisando para fazer compras, né? Então assim, provisão de Deus, eu fiquei contente com isso, feliz. Eu pensei que ia ser uma coisa complicada, que eu ia ter que perder dia de serviço para ir atrás de junta comercial, coisa e tal, mas de repente ali estava toda a provisão de Deus. E essa semana também aconteceu um fato na casa do meu pai, na herdade que ele deixou para a família aqui, para nós, né? E não está alugada a casa, e estava com um problema de uma antena lá, mas olha só a antena, porque havia uma publicidade em cima da casa do meu pai, numa época, um tempo atrás, e era assim, uma laje, um telhado em cima, depois tinha uma torre de 4 metros, depois mais 3 metros de antena. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? E ela saía para fora da casa e caía em cima de uma agência de automóveis, os carros lá embaixo.
E eu tinha que resolver aquilo. Eu vi bater um vento, aquilo lá fazia assim, ó. Falei, meu, isso aqui cair em cima de um carro é PT, né? Vai dar perda total no carro, aí vai ser complicado para nós. Falei com o meu irmão, levei 2 pessoas lá para ver. O camarada olhou, ele falou, ó, vou fazer não, isso aí está muito perigoso, não dá para fazer. Aí levei outro, ó, dá não, isso aí está perigoso, tem que chamar alguma outra pessoa, aí não dá. Porque na época de fazer, a pessoa que fez aquilo, ela fez um guindaste, né? Pendurou isso, aquilo lá, colocou lá em cima e soldou, e ficou lá. Estava lá muitos anos, mas agora estava na hora de fazer um reparo e trocar, tirar aquele negócio. Aí o meu irmão, ele conseguiu, ele falou, olha, eu arrumei uma pessoa, o camarada, ele vai lá. Aí eu fui lá, o homem estava lá fazendo, ele falou, olha, não vai dar para fazer hoje, porque eu preciso de mais 4 pessoas para me ajudar. Assim, 2 aqui não vai dar, eu preciso de mais 4 pessoas. Eu falei, mas você consegue? Ele falou, eu consigo. Imagina como era o homem, irmão. Baixinho assim, não tinha um braço, não tinha o braço. E ele falou que conseguia. Eu falei, como é que você subiu aqui? Ele estava com a chave da casa. Ah, eu subi aqui, por aqui, ó, tal, subi, pus a escada ali e subi. Eu falei, mas você não tem um braço? O cara não tinha o braço. Uma vontade de trabalhar, ele falou assim, eu levanto de manhã assim, ó. Eu levanto de manhã e já ponho minha roupa de trabalhar, porque eu sei que vai aparecer serviço. Eu tenho certeza que vai aparecer serviço. Sempre vem serviço na minha porta aqui. O pessoal me conhece aqui, vem pedir para trocar boia de caixa d'água, vem, só coisa do alto o homem faz. Aí para descer do telhado foi um sacrifício. Eu tive que chegar assim na ponta do telhado, porque não estava se ajeitando na escada. Eu segurei ele pela mão e fui soltando ele ali até o outro agarrar ele lá embaixo para poder levar o homem, tirar o homem lá de cima da laje. Mas ele falou, não, pode deixar, isso aí eu resolvo. Eu vou trazer 4 ajudantes aqui, vou trazer uma corda, trazer 4 ajudantes. Foi lá e conseguiu realmente tirar. Mas aquilo estava me perturbando, viu, irmãos? Uma coisinha que estava me perturbando nessa semana era isso daí. Eu não sabia como fazer. Eu fui lá, eu e meu irmão olhamos lá, eu falei, ó, eu não faço. Ele falou, não dá para nós fazer. A gente faz vários serviços, amanhã mesmo a gente vai fazer serviço lá na casa. Lá. Mas eu falei, esse daí não dá. A gente faz encanamento, põe azulejo, faz um montão de coisa assim para nós mesmos ali. Eu falei, esse aí eu não vou conseguir. E graças a Deus, Deus providenciou. Então, quando a gente está acontecendo, não é verdade? Irmãos, com toda esta provisão de Deus na nossa vida, nossa intercessão, tanto lateral como vertical a Deus, que nós oramos a Deus, intercedendo, pedindo a Deus pela nossa família, pelos nossos filhos, pela nossa casa. Eu sei que muitas vezes há algo que nos impede, são essas fortalezas em nosso coração. Você mesmo que está aí agora, se há alguma fortaleza, irmão, no teu coração, eu gostaria de orar com você nesse instante. Você abaixe sua cabeça, para que nós possamos interceder a Deus, seja lá qual for, emocional, sentimental na sua vida, seja um plano, um projeto que você tem, que você hoje já ouviu muitas sentenças na sua vida. Anule isso no reino espiritual, irmãos. Isso não existe, isso é encantamento diante de Deus. Em Deus, o que Ele quer de você é posicionamento. É a realidade da nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando ele fala tudo se fez novo, nós temos que tomar posse daquilo que Deus fala. Tudo se fez novo. Então, não aconteceu nada. Hoje é meu primeiro dia de vida. E você já teve esse seu primeiro dia de vida quando você recebeu a Jesus Cristo. E você tem que viver essa nova realidade na sua vida, essa nova criatura na sua vida, que é de Jesus Cristo habitando em você através da pessoa do Espírito Santo. Amém? Vamos orar a Deus, pedindo a Deus que nos dê graça e que Ele possa estar tomando conta das nossas situações na nossa vida, para que nós alcancemos vitória no Senhor. Amém? Irmãos, só uma coisa, no Pentágono, ali nos Estados Unidos, é um dos lugares assim mais vigiados do mundo, não é verdade? Você olha aquilo lá e antes disso, de acontecer aquele acidente lá em 2000 e não sei quanto ali, 11, né? Acho que foi 2011, que era o lugar mais vigiado do mundo. É onde estava a CIA, Serviço de Inteligência Americano. Era um lugar assim que estava bem guardado e de repente o mal veio por cima onde eles nem esperavam que viesse, não é? Veio 2 aviões lá, um avião pousou ali, arrebentou com tudo e explodiu aquele local. Irmãos, se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalho o sentinela. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel, já teríamos perecido.
Tá? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha só, são frases que você tem que declarar para a sua vida, para o seu lar, a cada dia, a cada instante. Isso forma a fé dentro de você. Aviva a tua fé. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra, ó Deus. Ó Deus, porque ora tivemos também, Senhor, inteligência para entendermos, compreendermos e exaltarmos, Senhor, o teu nome. Ó Deus, nós elevamos nossos olhos, Deus, para os montes e sabemos que de ti, ó Deus, é que vem o socorro. Ó Deus, quando nós nos alegramos em dizer que vamos à tua casa, Senhor. Ó Deus, dá-nos uma alegria em nosso coração de estarmos presentes em tua casa, de podermos participar, ó Deus, dos trabalhos, do culto na tua casa. Porque se não for ao Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel, o que seria de nós se não for ao Senhor em nossas vidas, que esteve ao nosso lado, está ao nosso lado a todos os momentos, porque nós confiamos no Senhor e nós seremos como os montes de Sião que não se abalam, mas que permanecem para sempre. Porque estamos como aqueles que estavam no cativeiro e voltaram para a sua terra. Estamos alegres, felizes, porque o Senhor nos fez voltar novamente para a nossa terra. Se o Senhor não edificar a casa, Pai, nós sabemos que em vão vigia o sentinela, Deus. Pai, nós destruímos, Senhor. Nós queremos agora, Senhor, anular toda sentença, Deus, que há contra nossas vidas, contra os teus filhos aqui, ó Deus, nesta noite, Pai. Nós anulamos toda frase, Senhor, maligna, toda sentença, Senhor, maligna, Senhor, que veio contra a vida dos teus filhos, contra a tua igreja, Deus. Nós anulamos, Deus, no reino espiritual, Pai. Nós tomamos posse, Deus, da tua bênção, Deus, em nossas vidas, Pai. Nós estamos alegres porque estamos em tua casa, renovando, Deus, a nossa fé nesta noite e alcançando a vitória do Senhor em nossas vidas. Abençoe, Deus, a tua igreja, Senhor, guarda o teu povo, nossos irmãos, Senhor, que estão voltando de viagem, Senhor, estão em estrada, nossos filhos, Senhor, que também estão em trânsito, Deus, esteja guardando, Pai, a cada um, nosso lar, nosso trabalho, ó Deus. Nós declaramos, Senhor, vitória, Senhor, em nosso trabalho, na vida sentimental, Senhor, dos teus filhos, ó Deus, na vida espiritual, meu Deus. Ó Deus, na vida ministerial da tua igreja, Senhor. Nós, Senhor, colocamos nossas vidas, Pai, ao teu dispor, à tua disposição, Pai, para que alcancemos esta vitória, Senhor, em nossas vidas. Guarda, Senhor, a tua igreja, guarda o teu povo, anulando, ó Deus, toda a frase, Senhor, falada a nós, tudo aquilo que nós mesmos, Senhor, em momentos, possamos ter dito a nós mesmos, ó Deus, mas que nós, Senhor, alcançamos desta vitória nesta noite, Pai, para que, ó Deus, a tua palavra, Senhor, possa ser viva e eficaz em nossas vidas. Assim, Deus, nós oramos, Pai, agradecidos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.